tem criança, traga seu filho no dia 24 para o nosso cultinho. Ministério de Cestas, que foi passado ali o aviso, né? Nós ajudamos famílias que têm carência, que têm necessidade de alimento, que passa muito aperto, às vezes famílias da própria igreja e outras famílias. Então, se você pode ajudar, trazer uma cesta de alimento, traga, coloque naquela mesa lá no fundo, onde está o banner do Amor em Ação, e com certeza a nossa equipe, a Divina e aqueles que estão com ela, vão entregar para essas pessoas e elas serão abençoadas. Nós vimos ali também o projeto do Parceiro de Deus, que é aplicado na abertura de novas igrejas, de estabelecer e manter rádios com programação evangélica 24 horas, TVs. Inclusive, queridos, quem acessa a TV Gênesis no 42? Quem acessa? Olha, agora você vai precisar pular 42 e procurar, porque o 42.1 vai ser um outro canal, e o Gênesis vai ser o 42.2. Então, põe lá na sua TV aquela função de procura, para que ele encontre o canal Gênesis 42.2. Beleza? Bom, eu gostaria de saber se tem visitantes no nosso culto nessa noite. Tem alguém aqui que está nos visitando, algum convidado? Temos ali, seja bem-vindo, Deus abençoe. Prazer tê-lo com a gente. Mais alguém? Mais alguém que nos visita? Todos são bem-vindos. Queridos, a nossa campanha do mês é ali. Olha que campanha maravilhosa. O dom de adquirir riquezas e construir propósitos. O que é um dom? É uma capacitação que Deus nos dá. Um dom, ele faz parte da gente. Muitas vezes ele vem de forma sobrenatural. Deus, a gente não tem, mas Deus libera isso na nossa vida, né? E é isso que nós estamos crendo, acreditando e declarando. E eu quero agora começar a palavra do Senhor. Quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler neste capítulo, versículo 8. O tema de hoje é a bênção da plenitude. Anote, se você puder, a bênção da plenitude. Gênesis 2, versículo 8, diz assim, a palavra do Senhor: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vamos fazer uma oração? Te convido a fechar os seus olhos. Pai querido, obrigado por este culto, por estarmos aqui nessa 7ª semana de fé e milagres. Fala conosco agora por meio da Tua palavra, que a Tua palavra venha liberando fé, abrindo o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos receber tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Querido, esse versículo, ele chama a atenção para um fato muito importante, que às vezes passa despercebido a muitos de nós. O texto bíblico aqui de Gênesis 2:8 nos mostra algo muito interessante. Na criação, esse é um texto da criação, né? Deus primeiro, ele construiu um ambiente para colocar o homem naquele ambiente. E esse ambiente que Deus construiu foi um ambiente perfeito. Então, antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar o homem, criar a mulher, primeiro Deus preparou um ambiente. Pensa comigo, o Senhor não colocou o homem que Ele criara em qualquer lugar. Ele não colocou o homem em qualquer lugar, mas Deus colocou o homem em um lugar perfeitamente preparado para suprir todas as suas necessidades. E eu quero te mostrar isso novamente no versículo. Preste atenção no versículo que foi lido. Plantou o Senhor Deus um jardim. Aonde? No Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse jardim que foi colocado no Éden, ele tinha aquilo que supriria todas as necessidades do ser humano, do homem. Então pensa comigo, antes de Deus
criar o ser humano, ele cria primeiro um ambiente favorável, um ambiente abençoador, um ambiente gostoso, um ambiente de prosperidade, um ambiente onde o homem teria tudo que ele necessitasse para viver uma vida plena ou uma vida de plenitude. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? A palavra Éden não era o nome do jardim. A palavra Éden era o ambiente no qual o Senhor plantou aquele jardim. E ali naquele jardim, Deus coloca o homem. Então, este ambiente, Deus o chamou de Éden. E a palavra Éden, no seu original, ela tem um significado maravilhoso. Seria até interessante que você anotasse. Éden significa abundância, Éden significa delícias, né? Um lugar abundante, um lugar delicioso, e Éden significa até mesmo luxo, ou seja, um lugar que chama a nossa atenção, um lugar que tem até mais do que nós precisamos. Então, antes de Deus criar o ser humano, Ele cria esse ambiente chamado Éden. E é muito importante a gente entender isso, né? Compreender que fomos criados por Deus para vivermos em um ambiente de plenitude, um ambiente de abundância, um ambiente de prosperidade e até de luxo. Até de luxo, de ter mais do que o necessário. Imagina, querido, quando você vai fazer uma viagem, você reserva um hotel para passar ali 3 dias, 5 dias, uma semana, você planeja a sua viagem e você fala, esse hotel aqui, você vê na internet, vê foto e fala, esse hotel é bom, né? Você vê o preço, você fala, dá para pagar, é legal. E aí quando você chega lá, é muito mais do que você viu na foto. Você foi surpreendido, mas você foi surpreendido positivamente. É ou não é maravilhoso? Sim ou não? Quando você tiver uma experiência dessa, né, você tem um plus, já aconteceu comigo e a Bispa, a gente alugou um apartamento no hotel, reservou, chegou lá, a moça na hora de fazer o check-in falou para nós, olha, nós vamos dar um upgrade para você, aí o apartamento que era X, ele passa a ser X+. Não é legal isso? É algo maravilhoso. Então quero que você entenda que quando Deus cria o homem, antes de criar, Deus criou esse ambiente X+, um ambiente ideal, um ambiente favorável, um ambiente abençoado e abençoador, né? E isso é muito importante, porque entender isso tem o poder de mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Sabe, entender que Deus, Ele nos criou com tanto cuidado, Ele planejou antes de nos criar, né, o ambiente onde a gente fosse ficar. Agora, você já chegou num ambiente ruim? Você já chegou num ambiente inóspito, num ambiente desagradável? Quem já chegou num ambiente assim? Aí é ruim, não é? Aí desaponta a gente fica chateado. Você planeja algo, vai fazer, na hora de fazer, não ficou bom, não deu certo, as coisas deram erradas. Agora, queridos, um fato é, todos nós gostamos de ter acesso a essas bênçãos de Deus, sim ou não? Quantos querem usufruir das bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Diga, eu quero. Né? Quando a gente é abençoado, a gente se sente o quê? Recompensado. Né? As lutas e as batalhas dessa vida, quando você é abençoado por Deus, você se sente recompensado, você fala, puxa, apesar das lutas, tem coisas boas. Né? Eu resolvi fazer a campanha, eu resolvi buscar a Deus, eu resolvi acreditar nas promessas de Deus, eu me empenhei, eu procurei fazer a minha parte, porque, queridos, tudo que Deus faz, Ele faz em parceria conosco. Não é apenas Deus que faz, mas Ele precisa da nossa fé, Ele precisa da nossa disposição, Ele precisa da nossa persistência. Então, ser abençoado
é muito bom. Quando nós somos abençoados, isso traz satisfação para o nosso coração. Mas o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes nós nos entristecemos e nos sentimos decepcionados quando nós somos privados de alguma coisa. Quando algo que nós idealizamos não deu certo. Quando nós sabemos que alguma coisa que nós poderíamos ter, né, não chega na nossa mão. Nós não estamos, por mais que a gente lute, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente creia, isso não está acontecendo. E sabe, é por isso que, glória a Deus pelo nosso bispo, nosso apóstolo, o bispo Robson Rodovalho. Logo depois do Rosh Hashanah, ele põe essa campanha: o dom de adquirir riquezas e construir propósitos. Nesta campanha você vai entender que Deus tem isso para nós, que Deus tem isso para você. Ele quer te dar essa capacitação sobrenatural para você construir propósitos, para que a sua vida seja uma vida de propósito, uma vida satisfatória, que você seja uma pessoa feliz, que você conquiste os seus sonhos, que você conquiste os seus objetivos. Ele quer que você seja abençoado, né? Talvez você esteja passando hoje, atualmente, por situação difícil, por situações de privações de bens. Talvez até alguém que está aqui ou que está aí no canal está passando privações de coisas básicas. Nós falamos aqui de irmãos que no nosso meio, às vezes, eles precisam receber uma ajuda de uma cesta. Por quê? Porque ainda estão passando situações difíceis, né? Mas todos nós precisamos saber, você precisa saber, que Deus não te criou para você viver uma vida de privações. Você pode dar glória a Deus para Jesus? Aplaudir o Senhor? Deus não nos criou para viver assim. E se você mudar a sua maneira de pensar, e se você passar a pensar e agir com fé e esperança, né, acreditando naquilo que a palavra de Deus diz, então, querido, você vai encontrar um novo caminho, você vai encontrar uma porta que te levará a viver a plenitude de Deus, que te levará a viver o melhor de Deus. O que Deus tem para mim e para você está evidenciado na criação. Antes de nos criar, Ele criou um ambiente favorável para nós. Agora, queridos, se nós queremos viver a plenitude de Deus, talvez muitos aqui precisam mudar alguma coisa na sua maneira de pensar. Precisa passar a pensar de uma forma diferente, pensar positivamente, pensar conforme a palavra de Deus nos orienta. E sabe, toda mudança começa quando nós passamos a compreender os nossos direitos e as nossas possibilidades. Então, se Deus nos criou para sermos abençoados, se Deus antes de nos criar, criou um ambiente abençoador para nós, então, o que Deus tem para nós? Deus tem para nós que Ele que nos criou para vivermos uma vida abençoada, plena, uma vida vitoriosa neste mundo. Amém, amados? Deus criou você para isso, né? Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Talvez tenha alguém que pensa, o tempo todo você está pensando assim, não, mas a minha vida tudo é difícil, a minha família é uma família difícil, eu nasci foi para sofrer mesmo, eu nasci foi para viver uma vida de escassez. Não, irmão, não. Talvez você está vivendo isso até hoje, mas isso pode mudar. Mude a sua maneira de pensar. Mude. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, Ele trabalha na nossa mente e que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Você é aquilo que você acredita. Deus vai fazer na sua vida aquilo que você pode acreditar. Olha Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que diz esse versículo, olha que versículo poderoso. Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, algumas versões dizem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é maravilhoso esse versículo? Não é maravilhoso essa passagem? Não vos conformeis, não viva a forma deste mundo, mas transforme a sua mente, transforme a sua maneira de pensar. Queridos, as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, vem muito do que nós pensamos. Nós somos resultados daquilo que nós pensamos. A nossa fé, ela está também, ela passa pelo nosso pensamento. E isso é algo que a gente tem que trabalhar. Nós precisamos aprender a pensar positivamente. Aprenda a pensar positivamente. Ontem eu estava falando aqui na reunião dos líderes, de um livro que eu estou lendo, e eu quero aconselhar você, se você puder adquirir esse livro e ler, ele vai fazer uma diferença muito grande para você. O livro chama Atitude Mental Positiva. O autor deste livro é Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele viveu na época da depressão americana, ele era um jornalista, ele era um cristão metodista, e ele foi desafiado por um milionário. Ele foi entrevistar esse milionário para saber como que este homem construiu tanta riqueza. Era um homem milionário, construiu uma riqueza muito grande, e ele era um empresário do aço, lá nos Estados Unidos. E esse homem gostou de Napoleão Hill, ele era um jovem nessa época, e desafiou ele, e falou que manteria ele se durante um determinado tempo ele se dispusesse a aceitar um desafio que ele proporia para Napoleão Hill. E Napoleão Hill falou: qual é o desafio? Você vai entrevistar as 200 maiores fortunas dos Estados Unidos, os 200 maiores milionários dos Estados Unidos, para saber qual é o segredo deles, como que eles construíram riquezas. E Napoleão Hill aceitou o desafio, e ele escreveu um livro chamado Pense e Enriqueça. Mas escreveu também esse livro que eu estou sugerindo para você, Atitude Mental Positiva. Queridos, nós podemos ter duas atitudes mentais, ou positiva ou negativa. E muitas vezes nós pensamos negativamente, porque o nosso pensamento está condicionado ao ambiente da nossa vida, desde o nosso nascimento, o ambiente da família, o ambiente da vizinhança, o ambiente da escola que você frequentou, enfim, sabe? E isso vai contaminando a sua maneira de pensar. Se alguém ao longo da sua vida, da sua formação, especialmente dos anos de formação, a primeira infância, até os 8, 9 anos de idade, se ele viveu num ambiente negativo, onde ouviu muitos nãos, onde não tinha acesso a nada, onde não podia nada, essa pessoa tende a projetar a vida dela nessa dimensão. Tudo é difícil, as coisas não dão certo, e sabe, e às vezes até vai por um caminho de bandidagem, um caminho mau na vida, porque ela não vê saída para a realidade dela, né? Então eu sugiro a leitura deste livro, né? Atitude Mental Positiva, autor Napoleão Hill. Então, querido, o que eu quero te dizer? Pensar corretamente é fundamental. Agora, olha que coisa boa, porque esse versículo de Romanos 12, 2, está nos dando uma esperança, porque ele está dizendo que é possível mudar a nossa maneira de pensar. E se nós mudarmos, nós vamos experimentar transformação, e nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe que tem gente que pensa que ser rico é pecado? Tem gente que acha que todo mundo que é rico porque roubou. Aqui eu acho que ninguém pensa assim, né? Mas tem gente que acha que ser rico é pecado. Então não,
Ser de Deus é ser pobre, é ser espiritual. Querido, a prosperidade é dom de Deus. A Bíblia fala de dinheiro mais do que de salvação, sabia disso? A Bíblia fala que Deus nos criou para a prosperidade. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, que foi citado aqui pelo Luiz, 28, se não me engano, capítulo 28, versículo 13, que Deus nos estabeleceu para sermos cabeça e não cauda. Sabe, eu louvo a Deus pelo bispo Rodovalho, porque ele trabalha para nos ajudar a pensar grande. Uma palavra profética como essa que nós temos para o ano de 2023, o ano dos lugares altos. É para levar a gente para os lugares altos, é para levar a gente a acreditar que Deus tem mais para nós. Uma campanha como essa, o dom de adquirir riqueza. Então, entenda uma coisa, ser rico não é pecado. E a riqueza ela tem conotações diferentes para cada um de nós. Uns querem ser milionários. Outros se contentam em ter um bom salário, um bom emprego, um bom carrinho para andar, né, ter a sua casa própria. Estou feliz, estou rico, já estou rico. Mas outros acham que isso não, eu quero muito mais do que isso. Agora, querido, desde que nós adquiramos riquezas com a bênção de Deus, sem fazer trambique, sem fazer o que não devia, sabe? E é por isso que Deus estabeleceu o dízimo. Sabe por quê? Porque o dinheiro é a moeda deste mundo, concorda comigo? Sim ou não? E a Bíblia diz que esse mundo jaz aonde? No maligno. Então o dinheiro que passa na nossa mão, ele pode ter passado na mão do bandido, do ladrão, do estuprador, do assassino, e ele chega na nossa mão. Já viu tanto que dinheiro, papel, moeda, cheira, às vezes tem até fede, né? Às vezes você pega novinho, vai lá no banco, vai lá no caixa do eletrônico, pega umas notas novinhas, até cheirando, né? Mas tem hora que a gente pega uns dinheiro que está tão detonado, né? E tem umas pessoas que têm o hábito até de escrever, desenhar uns negocinhos, umas notas de dinheiro, né? Esse dinheiro passa de mão em mão, a gente não sabe onde ele passou. Ah, bispo, agora é dinheiro eletrônico, agora é Pix, não precisa nem pegar no dinheiro mais, você não vai nem sentir o cheiro dele. Mas ele passa na conta de um monte de gente. Para lá, para cá, para lá, para cá. Dinheiro é moeda de troca, está passando na mão de um monte de gente. Quando você pega o seu dinheiro, seja do faturamento do seu negócio, da sua empresa, das suas vendas, do seu salário fixo, e você traz o dízimo no altar do Senhor, você santifica os 90% que ficou na sua mão. Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Mamon é uma potestade, é um demônio do mal, que personifica as riquezas deste mundo. Você já viu tanto que as pessoas brigam por dinheiro? Às vezes dentro de uma família, briga por causa da herança do pai. Às vezes dentro de uma família, um quer passar a perna no outro, para pegar mais dinheiro do que o outro numa herança. Dinheiro, Paulo diz lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas preste atenção, a raiz de todos os males não é o dinheiro em si, nem é a riqueza, é o amor ao dinheiro. A grande questão é, Deus quer te abençoar. Mas será que se Deus te abençoar, você não vai ficar tão apaixonado pelo dinheiro, pela riqueza, que você vai esquecer do seu Deus e começar a adorar o seu dinheiro? É isso que nós temos que trabalhar no nosso coração. Deus quer nos abençoar. Deus criou um ambiente favorável para nós, mas nós precisamos saber o lugar do dinheiro e o lugar de Deus na nossa vida. Deus é o nosso Senhor, o dinheiro deve ser o nosso servo. Ele tem que nos servir, mas ele vai vir para nós através da bênção de Deus. Amém ou não, querido? Né? O que nós não podemos então é deixar que o dinheiro seja o nosso Deus. Nada pode substituir Deus na nossa vida. Posso ouvir seu amém para isso? Nada. Deus é o primeiro, tem que ser o primeiro na nossa vida. Agora vamos para Gênesis capítulo 1. Vá lá para Gênesis novamente comigo. Gênesis capítulo 1. Verso 26, eu vou ler até o 31.
para reforçar o que nós estamos falando aqui. Diz assim o verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Preste atenção. Esse texto que eu li fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, que Deus abençoou o homem para ser fecundo, que Deus trouxe todas as árvores para abençoar o homem, mas tem um fato aqui que chama a atenção. Não sei se você prestou atenção. O fato de que, no processo da criação, o homem foi criado apenas no sexto dia. Primeiro Deus criou todas as coisas, e depois que tudo estava pronto, Deus cria o homem. Então primeiro Deus preparou a morada, a casa para o homem, e depois Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou das suas obras. Dá um glória a Deus, querido. Pode aplaudir, pode aplaudir. O homem foi a coroa da criação de Deus. Que bênção, hein, queridos? Que bênção. Então, primeiramente, nós vemos aqui, Deus trouxe a vida e a existência, todas as coisas vivas, ou até as coisas inanimadas, a natureza, né? Para depois ele iniciar o projeto de criação do homem e da sua mulher, Adão e Eva. E o homem e a sua mulher, de tudo que Deus criou, foi os únicos que foram criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Mas Deus criou tudo primeiro, um ambiente adequado, abençoador, abençoado, supridor, para depois criar o homem e colocar naquele ambiente. Então ele primeiro preparou o nosso lar, ele preparou a nossa casa. E aí, o ser humano então entra em cena. Aí que Deus cria o ser humano. E o motivo foi que Deus primeiro preparou o ambiente, ou o universo, para receber a sua melhor criação. Você. Fala para o irmão do seu lado aí, você, querido. Fala, você não é qualquer um, não. Você foi criado para ser abençoado e viver a plenitude de Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor aí. Eu achei que você ia aplaudir a Deus. Então, querido, olha, o que esses textos estão nos mostrando é que toda a plenitude do jardim e do mundo nos pertencia antes da queda. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda do homem, porque eles comeram, o homem e a sua mulher, do fruto da árvore que Deus tinha dito para eles que não era para comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a queda mudou tudo isso, né? Adão e Eva tinham acesso irrestrito a tudo o que desejassem ou quisessem, antes da queda. Eu quero dizer que apesar da queda, isso está no nosso DNA, no nosso código genético, está no seu código genético. Eu e você, nós nascemos para viver a plenitude de Deus nesse mundo. Isso está dentro. Por isso que a gente não se satisfaz com o pouco.
Por isso que a gente não aceita a escassez, por isso que a gente fica decepcionado quando as coisas não dão certo, queridos, porque nós não fomos criados para que as coisas não deem certo na nossa vida, nós fomos criados para a plenitude de Deus. E se vai mudar na nossa vida, tem que mudar primeiro a nossa mentalidade. Então, mesmo que inconsciente, nós trazemos dentro de nós essa memória que foi perdida lá na queda. Mas Jesus veio para pôr ordem em tudo isso, amém, amados? Né? Com Jesus tudo pode mudar, com a palavra de Deus junto conosco, a nosso favor, tudo pode mudar na nossa vida. O que nós temos que fazer? Descobrir o caminho de volta à plenitude. Descobrir qual é esse caminho. E essa campanha, o dom de adquirir riquezas e construir propósito, é para isso, né? Ela tem como objetivo nos estimular para que a gente possa compreender o que fazer para a gente viver a plenitude de Deus, né? Nos estimular. Talvez ela não vai te dar todas as chaves que você precisa, mas ela precisa despertar isso em você. Se essa campanha despertar isso em você, que você foi criado para a plenitude de Deus, querido, eu já me dou por satisfeito, porque você precisa investir em buscar recursos para você viver a plenitude de Deus. Uma das coisas para mudar a mentalidade é ler boa literatura, como eu citei para você aqui, né? A Atitude Mental Positiva é um livro excelente para isso. E eu quero terminar lendo com você a passagem de Deuteronômio 8. Essa passagem também é fantástica. Deuteronômio 8, é um livro do Velho Testamento, é o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés, e o versículo 18. Olha para você ver que versículo maravilhoso. Deuteronômio 8, 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais dar-te, como hoje se vê. Querido, guarda essa passagem, escreve ela aí na capa da sua Bíblia, onde você abre, põe aí Deuteronômio 8, 18, põe esse endereço aí, olha o que ele está falando aí, que quem dá força para nós, né? Quem nos dá capacitação, quem nos dá habilidade, quem nos dá inteligência para adquirir riquezas, é o Senhor nosso Deus. Quando Napoleão Hill foi entrevistar aqueles milionários para descobrir como que eles construíram riquezas, deixa eu te falar uma coisa, não importa se aqueles homens eram homens tementes a Deus ou não, mas eles descobriram o caminho, eles descobriram a habilidade. E tem muita literatura que pode nos ensinar como construir riquezas. O que nós nunca podemos é trocar a bênção de Deus pela riqueza. Mas acreditar que Deus tem isso para nós e trabalhar para isso é direito nosso, sim ou não? Esse livro de Deuteronômio, essa passagem aqui está dizendo isso, né? Deuteronômio é um livro do Velho Testamento e foi escrito por Moisés já quando a primeira geração que saiu do Egito já tinha perecido no deserto. Deuteronômio foi escrito por Moisés já ali no finalzinho do tempo do deserto, já próximo do tempo deles entrarem na terra prometida. Quem estava ali já era a segunda geração daquele povo que saiu do deserto. Os filhos deles, que saíram pequenininhos, crianças do deserto, depois de 40 anos, já eram adultos. Bebezinhos, mulheres grávidas que tinham saído do Egito, na noite que Deus tirou eles do Egito, através de Moisés, agora já eram homens e mulheres adultos, mas a primeira geração tinha morrido, porque depois de 40 anos, e por causa da incredulidade, e porque eles murmuraram contra Deus, e porque eles fizeram coisas que desagradaram a Deus, construíram um bezerro de ouro, né, não perseveraram em Deus, eles se perderam e morreram no deserto. E Moisés agora está falando para a segunda geração, e ele está falando, antes te lembrarás, não pense que a habilidade, o dom, a capacitação que você tem, vem de você mesmo, foi Deus que te deu.
Foi Deus que te deu. É Deus que nos dá os dons, amém, querido? É Deus que nos dá as capacitações. Então Moisés fala isso para as novas gerações. Aquela primeira geração que saiu do Egito era uma geração de escravos. Eles não tinham nem salários, eles viviam para comer e ter uma moradia mais ou menos que os egípcios davam para eles, e pronto. Eles não construíram muita coisa. Na noite que eles saíram, eles saquearam o Egito, porque Deus falou para eles pedirem para as famílias egípcias riquezas, e o povo deu ouro, joia, prata, porque Deus queria construir o tabernáculo. Depois eles ofertaram, muitas coisas dessas eles ofertaram para Moisés construir o tabernáculo no deserto. Mas infelizmente, foi uma geração sofrida. No deserto eles sofreram muitas coisas, querido, muitas dificuldades, muitas privações, houveram muitos conflitos, né? Murmurações contra Deus, contra Moisés, que era o líder deles, né? Mas Moisés está ensinando aqui para a segunda geração. A capacitação, a força vem de Deus. Lembre disso, não se esqueça disso. Não é a tua força, não é a tua inteligência apenas, mas é algo mais que Deus nos dá. Diga um amém aí, querido. Então, riqueza é um presente de Deus, é um revestimento sobrenatural do nosso Deus, que nos capacita para isso. E eu pergunto, quantos querem receber esse dom de Deus? Sabedoria, graça, inteligência, discernimento, né? Você vai ler, você vai buscar ajuda, vai buscar compreensão nisso, e Deus vai abrir a sua mente. Tudo começa com a fé, tudo começa com você saber que você tem esse direito, e que esse direito é de Deus para você, que você pode almejar isso. Você pode almejar construir muito mais do que você tem hoje, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, reflita sobre isso. Fala com Deus, Senhor, eu quero esse dom, eu quero essa capacitação, eu quero essa unção de Deus na minha vida, essa sabedoria de Deus, essa graça que vem do Senhor, o dom de adquirir riquezas e construir propósitos. Se você quer isso, querido, se você entendeu que é o seu direito, tenha liberdade de falar com Deus. Se você é daquelas pessoas que acha que ter dinheiro é pecado, que não pode, peça perdão a Deus por isso. Peça para Deus tirar esse pensamento, quebrar esse paradigma na sua mente, nas suas emoções. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro para cada um dos teus filhos, que o Senhor possa abrir os olhos do teu povo, os olhos espirituais, os olhos do coração. Senhor, libera sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo essa unção para adquirir riquezas. Dê ao teu povo um coração liberal, dê ao teu povo um coração fiel a ti. Meu Deus, que cada vez que o teu povo subir de nível e crescer, que o teu povo não esqueça da fidelidade ao Senhor. Que o teu povo, Senhor, traga com alegria cada vez mais no teu altar, Senhor. E que isso seja, Senhor, meu Deus, uma aspiral positiva, levando o teu povo cada vez a entregar mais dízimos, mais ofertas no teu altar, e cada vez a prosperar mais, oportunidades novas. Senhor, a riqueza vem também pelas oportunidades. Deus, que o teu povo saiba perceber as oportunidades que o Senhor traz, que o teu povo enxergue as oportunidades de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Sabe, queridos, nós estávamos essa semana com um pastor de fora, lá da Bahia, que é representante de um ministério norte-americano, um pastor norte-americano que é missionário e que faz cruzadas evangelísticas em várias partes do mundo, e no Brasil ele já fez várias. E nós estávamos falando com esse pastor que representa esse ministério dos Estados Unidos, sobre fazermos uma cruzada aqui em Uberlândia, com todas as igrejas participando, um
trabalho de todas as igrejas juntas, para a gente fazer uma cruzada, e esse missionário norte-americano, esse pastor, esse ministro de Deus, vir pregar a palavra de Deus, num local aberto aqui na cidade. A gente está trabalhando isso, todos os pastores do conselho de pastores da nossa cidade, para tentar ver se a gente consegue fazer isso. Em nome de Jesus vamos fazer no mês de agosto. E esse ministério, você sabe fazer uma campanha dessa, trazer um cantor de fora, iluminação, som, palco, divulgação, um monte de coisa, tem um custo financeiro alto. E aí um dos pastores lá na reunião, com esse pastor representante, perguntou: e como é que vai bancar esse recurso financeiro todo? Aí ele falou: esse recurso financeiro todo, o ministério norte-americano banca todo ele, todo. Falei: como? Esse ministério, esse pastor é de uma família muito rica, muito próspera, muito abençoada. Ele investe do bolso dele, ele é empresário, e a família dele, a família de empresários, ajuda ele e apoia ele. Por isso ele viaja o mundo todo e ele paga todas essas despesas. Esse homem é um parceiro com Deus, né? Parceiro. E Deus vai abençoar, Ele vai vir aqui, você vai ter oportunidade de conhecer. Nós vamos trabalhar nessa cruzada para ganhar pessoas para Jesus. Mas sabe, eu já ouvi muitos empresários que eles são muito ricos, mas têm uma aliança com Deus, e às vezes eles não dão 10%, não dão 20%, não dão 30%, eles dão muito mais do que isso, porque dá o dízimo e dá uma oferta muito maior do que o dízimo. E sabe o que acontece com os negócios deles? Só multiplica, só prospera, porque Deus vai abrindo mais e mais oportunidades, e eles vão crescendo e ganhando muito dinheiro. Mas o amor deles não está no dinheiro, porque eles amam a obra de Deus, porque eles amam a Deus, porque eles servem a Deus, porque eles são fiéis a Deus. Nós estamos falando aqui de comprar este prédio aqui, e eu falei aqui, falei sério domingo, falei ontem de novo, que Deus, Ele quer usar você para trazer uma oferta grande aqui, ó, de, quem sabe, R$1 milhão para a gente comprar esse prédio aqui. Aí você vai dizer: bispo, você não crê não? E se Deus te der 10 milhões, você não pode trazer 1 milhão aqui de dízimo e entregar aqui no altar? E além de 1 milhão de dízimo, você não pode trazer mais? Mas como que Deus pode fazer isso? Não sei, querido, mas eu sei de uma coisa: não tem limite para Deus. O quanto você pode crer, o quanto Deus pode fazer. O problema é que às vezes a gente pensa desse tamanho, e o Deus nosso é grande, mas Deus vai fazer conforme a sua fé. Quantas vezes as pessoas chegaram até Jesus, e Jesus perguntou: você crê que eu posso? Senhor, ora comigo aqui, eu estou cego, eu não enxergo. Jesus falou: você crê que eu posso? A fé é muito importante. Há uma parceria entre Deus e o homem. Deus é todo poderoso, mas você crê? Você acredita? E assim como a fé para um milagre é importante, a fé para adquirir riquezas também é a mesma coisa. É fé. É fé. Então nós temos que trabalhar a nossa mentalidade, o nosso crer, e saber que Deus, Ele tem bênçãos abundantes para nós. Mas o quanto nós podemos crer? Que tanto você tem crido. Aleluia. Quando você está entendendo o que eu estou falando, diga aleluia, Jesus. Que Deus possa nos levar a um novo nível, amém, amados? Que esse ano de 2023, que nessa campanha, que nessa palavra profética, Deus leve cada um de nós aqui, cada membro da nossa igreja, para um nível muito mais alto, em nome de Jesus. Às vezes você tem empresa, tem um faturamento aí de 50 mil, 100 mil, você está feliz. Fala para Deus: Deus, eu quero 1 milhão de faturamento, eu quero 1,5 milhão, eu quero trabalhar para ter um faturamento muito maior. Como? Deus vai te dar a direção. Começa crendo e começa declarando. Atitude mental positiva é você pensar positivamente, é você pensar maior, é você pensar que é possível, é você começar a declarar. Nós estamos trabalhando com os nossos líderes a orientação de ensinar o nosso povo a ler. E um livro que nós temos passado aí nos nossos líderes, queremos que passe para muitas pessoas, é um livro chamado A Quarta Dimensão, um livro que trabalha a fé, um livro excelente para você ler. Pergunta para o seu líder se ele tem esse livro. Nós temos ele em PDF,
É um livro já muito antigo. Eu não sei nem se ele é editado mais por alguma editora cristã, mas tem ele em PDF, que alguém pode passar para você e você lê no seu celular, no seu computador. O do Napoleão Hill que eu te falei mais cedo, não, esse você vai ter que comprar numa livraria. Mas o Quarta Dimensão, pede para um líder seu aí, você tem? Se ele não tiver, ele vai procurar e leia. Além da Bíblia, leia bons livros que vão inspirar você, para você pensar grande, para você pensar com a mente de Cristo, para você mudar a sua história. Em nome de Jesus, amém? Eu quero ungir você. Toda terça-feira nós ungimos a igreja, para que isso seja selado. Hoje é a 7ª semana, hoje é o fechamento da campanha, das 7 semanas. Sai do seu lugar, vem para o altar, querido. Vem receber essa unção de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Se você quer mudar, se você quer crescer, se você quer romper, se você quer esse dom de Deus, essa capacitação, sai do seu lugar e vem. Eu quero chamar nossos líderes aqui que nos ajudam, nossos 12 na unção, e nós queremos, nossos pastores, nós queremos ungir você, para que esse dom, essa unção de Deus venha sobre a tua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas, querido. Talvez você está pensando, bispo, você está falando coisa aí, não sei não. Querido, é a sua fé. Se você não acreditar no que eu estou falando aqui, amém, glória a Deus. Eu não vou ficar chateado com você. Você acha que eu vou ficar chateado com você? Não vou ficar não. A fé é individual. Você escolhe o que você quer acreditar. Mas se você quiser acreditar, eu digo para você, Deus é poderoso para fazer. Não é num passe de mágica, não é de hoje para amanhã, mas Deus é poderoso para fazer. Busca isso de Deus, creia que Deus tem o melhor para você, e fale: Deus, eu quero receber isso que o Senhor tem para mim.